Salve, salve galera! Voltando hoje às gravações no canal da Ideal. Hoje trazendo um estudo falando sobre puberdade e adaptação ao treinamento de força. Vou compartilhar com vocês um estudo que foi feito em 2014, que ele tentou entender se o estágio maturacional da criança poderia influenciar nas adaptações ao treinamento de força e nas adaptações ao treinamento aeróbico. Como assim? Então, crianças de 10 a 11 anos passam por um período de desenvolvimento dinâmico, né? Vão acontecendo algumas transformações no corpo, então esse período é marcado por rápidas mudanças em tamanho, forma, composição corporal, devido ao aumento da concentração hormonal, devido a essa mudança hormonal que vai acontecendo. Ali ainda pré-puberdade, então a mudança significativa vem durante a puberdade, onde aumenta a produção de hormônios androgênicos, e aí você tem uma melhora aí do quadro hormonal, propiciando mais crescimento, propiciando mais desenvolvimento muscular, assim como o desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias. Bom, isso por essa transformação hormonal e prévia a esse período de transformação hormonal que a gente vai ter, que é o período da puberdade, a gente tem uma resposta diferenciada da criança ao treinamento físico, às respostas de adaptação ao treinamento de força. Então o estudo buscou entender um pouco disso, né? Alguns estudos eles relatam diferença nas adaptações de força induzida pelo treinamento, mudanças no tamanho e função muscular e na resistência, consumo máximo de oxigênio, antes e depois do aumento pré-puberal. Então você tem uma diferença aí devido a essa mudança dos hormônios androgênicos circulantes, particularmente a testosterona, né? Então existe uma evidência de que esse limiar maturacional ali, essa diferença entre o pré-puberdade e a puberdade, pode influenciar a resposta ao treino, né? Por uma dificuldade de aumentar a massa muscular, consequentemente levando a uma dificuldade de aumento da produção de força, e influenciando também no aumento do consumo máximo de oxigênio. Então o estudo ele teve por objetivo analisar o efeito da maturidade biológica na treinabilidade da força e da capacidade aeróbica em crianças de 10 a 11 anos. O que eles fizeram? Dividiram em 3 grandes grupos as crianças. Tá? Um grupo que eles chamaram de SG, que é grupo de treinamento de força, faziam exercícios pliométricos, que são exercícios de salto, exercícios de lançamento de medicine ball para a parte superior do corpo, e alguns tiros de velocidade de 20 e 40 metros. O grupo EG, que seria o grupo Endurance, ele fazia exercícios de Shuttle Run. Shuttle Run é aquele teste de vai e volta ali numa distância de 20 metros, e aí é um teste que você consegue avaliar a resposta de agilidade, mas também a resposta do consumo máximo de oxigênio, fazer uma inferência da adaptação aeróbica, e baseado nesse teste eles pegavam 75% do número de voltas e os atletas treinavam essa corrida vai e volta por 20 metros, caracterizando um treinamento aeróbico. E o grupo controle que não fazia nada. Então a gente tem esses 3 grandes grupos, um grupo força, um grupo aeróbico e um grupo controle que não fazia nenhum treinamento, apenas a educação física escolar. E aí esses atletas eles foram avaliados no estágio de Tanner, né? O que são esses estágios de Tanner? Pelo desenvolvimento das características sexuais, os órgãos genitais, a gente consegue definir ou determinar em que nível maturacional está a criança. E aí no estágio 1 e 2, conforme nessa imagem, ele está no período pré-puberal. Então as crianças eram avaliadas por médicos, né? E aí elas tinham definido qual estágio de Tanner elas estavam, e as crianças desse estudo estavam no nível 1 e 2, dessa forma estando no estágio pré-puberal, tá? E aí como resultado, o que a gente teve de resultado principal? Nesse gráfico aqui a gente tem os dados de salto com contramovimento, esse primeiro gráfico onde o mouse está passando. A gente tem aqui os dados de salto horizontal, no gráfico de baixo de arremesso de medicine ball e nesse gráfico do canto aqui de consumo máximo aeróbico. Então, todas as capacidades, tanto força quanto aeróbica, se desenvolveram no pós-treino, tá? Para ambos os estágios. Tá? Então, ambos os programas de treinamento, tanto o programa de treinamento de força quanto o programa de treinamento aeróbico, produziram melhorias significativas semelhantes nos saltos verticais e saltos horizontais. Então, a corrida fez o cara saltar mais. O treino pliométrico fez o cara correr mais, a criança nesse caso,
tá? Então houve melhoras significativas em ambas as variáveis para ambos os grupos, sem diferença entre os grupos e sem diferença entre os estágios, tá? Então, o que foi importante de resultado? É que o fator estágio, não houve efeito do fator estágio de Tanner, tá? Nas medidas de força explosiva, nem como nas medidas de VO2. Ou seja, o estágio de Tanner 1 ou 2, ou seja, mais próximo da puberdade ou mais distante do estágio pré-puberal, influenciou nessas adaptações ao treinamento de força, bem como ao treinamento aeróbico. Tá? O objetivo desse estudo, então, foi analisar o efeito da maturidade biológica nas adaptações de força e resistência induzidas pelos treinamentos em crianças pré-púberes. Então, os resultados sugerem que o estágio de Tanner, nesse caso, nesse estudo, nessas crianças, não influencia significativamente os ganhos de força e resistência induzidos pelo treinamento. As crianças, portanto, foram capazes de sofrer adaptações ao treinamento de força aeróbico, mesmo não tendo um ambiente hormonal favorável a esse desenvolvimento. Ou seja, essas adaptações vêm por outras formas de desenvolvimento, né? Uma adaptação neural, um ganho de recrutamento de unidades motoras, frequência de disparo, uma adaptação enzimática. Isso tudo fez com que supõe-se, né, que essas adaptações neurais e outras adaptações metabólicas que não necessitam de uma influência tão grande da testosterona e da progesterona e do estrógeno foram suficientes para gerar essa adaptação no desempenho final, que é o desempenho de força e aeróbico. Dessa forma, é possível que crianças melhorem a força, mesmo estando no estágio pré-puberal. Ok? Então fica aí o vídeo de hoje, estamos de volta com o canal Nativa. Abraço!